A Kim trabalhou em diversas empresas do Vale do Silício. Esse é o livro que ela escreve sobre esse método que eu vou apresentar aqui para vocês. E depois eu vou trazer case, vou trazer exemplos, tá? E basicamente ela passou por diversas situações nas empresas, nessas empresas do Vale do Silício, onde em alguns momentos ela teve questões com formas de se expressar, uma posição mais agressiva, mais direta, às vezes até muito um pouco grossa, né? Como teve vezes que as coisas não aconteciam, né? As pessoas não falavam, não se expressavam. Ela achava que estava tudo bem e não estava. Enfim, ela conta todo o case lá nesse livro. Eu não vou contar aqui, depois eu conto um pouco mais nos cases que eu vou trazer aqui. Cara, chegou um momento da vida dela que ela falou, cara, eu vou criar um modelo olhando para tudo isso, né? Como é que eu, se eu sou muito empático, às vezes eu vou deixar de dizer o que eu tenho, o que eu tô pensando, porque eu tô com receio do que o outro vai pensar, né? Se eu sou pouco empático, posso ser agressivo, né? Se eu não falo, putz, não tô ajudando ninguém. Se eu falo, ela foi e criou esse modelo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Ela passou por essa experiência, ela teve uma experiência com a gestora dela, foi bem ruim. Ela criou uma empresa, falou, cara, aqui na minha empresa vai ser humanizada, e na hora que ela foi para ser humanizada, ela foi para humanizada distorcida e quase quebrou a empresa dela por diversos fatores, e ela criou esse modelo que a gente tem usado em muitas empresas. E todas elas, assim, é espantoso. Até trouxe duas empresas que a gente fez, tirei o nome delas, né? Mas que vocês possam ver aqui e conhecer, né? Então, esse é o modelo da Kim. Ela fala assim: olha, toda vez que existe um grupo de pessoas se relacionando, a gente vai passar por esses quadrantes que eu vou apresentar aqui agora, né? E o convite é que a gente esteja no quadrante da empatia assertiva, né? Então, ela criou dois eixos, né? O eixo vertical é o que ela fala: existe um cuidado com o ser humano. Na parte de cima, eu tenho um cuidado com o ser humano. Na parte de baixo, eu não estou muito aí para aquela pessoa, ou até para o próprio ser humano, tendendo. Quanto mais eu desço assim, menos eu tenho esse cuidado com o ser humano. Quanto mais eu subo, mais eu tenho um cuidado com o ser humano, incluindo a mim, né? Pro lado direito, aqui no eixo horizontal, ela criou um lugar onde eu me expresso ou não me expresso, né? Então, do lado direito eu me expresso, eu ponho para fora, né? Tendendo a infinito ali, expresso até de uma forma muito direta. Do lado esquerdo, cada vez eu fico mais em silêncio, cada vez eu me fecho mais, cada vez eu não me expresso, né? Aqui eu não falo, aqui eu falo. Aqui eu tenho um cuidado com o ser humano, aqui eu não tenho. E aí ela começou. E o primeiro quadrante que ela cria é o da empatia nociva. Cara, ela chama isso de empatia porque eu tenho um cuidado com as pessoas, só que ela é nociva porque eu não falo, né? Do lado esquerdo aqui eu não me expresso. Então vai pensando aí, ó, nos quatro quadrantes, todas as vezes que você tem alguma questão para falar com alguém da sua empresa, como que você lidar com isso? Seja com seu funcionário, seja com um par seu, seja com seu líder, né? Então você que é empresário, né? Como é que você tem lidado com a liderança da sua equipe? Se você está aqui, significa que você gosta, tem um cuidado com eles, né? Você tem um cuidado com a própria pessoa, então eu não quero magoar a pessoa, não quero, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não falo. Então acontece algo na empresa, em vez de você dar o feedback, você ser assertivo, você não se expressa. Você fala, ah, deixa pra lá, ele vai ficar chateado, acabou de entrar na empresa, ou, putz, é uma pessoa muito querida, meu amigo, putz, sei que isso aconteceu só uma vez, e você não fala, tá? Porque eu tenho tanto cuidado com outra pessoa que eu não falo. O segundo quadrante que a Kim criou é esse de insinceridade manipuladora. O de insinceridade manipuladora eu continuo não me expressando. Só que aqui eu não estou nem aí para a pessoa. Então eu faço normalmente uma manipulação. Estou numa reunião, acontece alguma coisa, aí eu finjo que não vi, porque eu não estou nem aí para aquela pessoa também e tal. Mas aí por trás eu vou manipular, eu vou buscar o líder dela, eu vou buscar alguém, eu vou me expressar, eu vou dizer, vou trazer exemplos, né? Enfim. Então, aqui é onde a Kim fala que é o pior lugar de todos, na opinião dela, né? Que aqui eu não tô nem aí para as pessoas e também não falo, né? O quadrante que atrapalha demais as organizações, né? Então, ó, desse lado esquerdo são esses dois pontos que ela traz. Eu não me expresso. Tem um livro que acho que é Os Sete Maiores Erros de Grandes Organizações. Tem outros livros assim, né? Que mostram. E eu lembro até hoje que um deles é a não comunicação, não expressão. Eu já atendi muito as pessoas que estão, inclusive, com questões de relacionamento afetivo amoroso. E a maioria das vezes as pessoas não conversam mais, elas vão se fechando, né? Então, é muito parecido com os seus filhos, né? No início, seus filhos buscam os pais. Chega uma hora que os pais não estão mais disponíveis, né? Aí os filhos começam a se fechar no quarto. Eles não começam mais a falar, ah, meus filhos é a adolescência. Não é.
E você não abriu um espaço de diálogo com seus filhos para que eles possam se expressar. Isso tem muito a ver com segurança psicológica, que inclusive pode ser um tema para a gente tratar numa próxima vez, né? Então é isso. Aí ela criou então o terceiro quadrante, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é o que ela chama de agressividade ofensiva, né? Então é ofensivo que você vai para cima, você vai falar do lado direito, a pessoa fala. Então acontece algo na sua empresa, você chama a pessoa e fala para ela. Só que você não tem esse cuidado com a pessoa. Então, como você não tem um cuidado com a pessoa, às vezes é de forma agressiva. Essa agressividade pode vir então, em um termos de tom, de voz, pode vir às vezes, né, com aqueles famosos murros na mesa, às vezes pode vir carregado com uma energia mais densa, e às vezes é o silêncio, inclusive, né? O silêncio não desse que você não fala, né? Aquele silêncio que você está falando algo, mas sem dizer nada, né? Olhando para a pessoa. Às vezes vem num tom de voz bem baixo, calmo, mas um tom ameaçador, que gera aquele medo, né? Enfim, então você se expressa aqui, só que você não está nem aí para a pessoa, não tem um cuidado, então você é agressivo. Tem diversas. Eu não estou falando das motivações por que essas coisas acontecem, tá? Todas elas têm motivações, para cada um vai ser uma, mas não importa como elas acontecem. Aqui comenta que nenhuma dessas três é aceitável, né? Que de hipótese alguma isso deveria acontecer, mas se fosse acontecer, o que menos ela acha pior é essa agressividade ofensiva, porque pelo menos a pessoa está falando. Aqui, quando a pessoa não fala, ela destrói qualquer relacionamento. É aquele negócio que do nada a pessoa chega e fala, estou terminando essa relação. Pede demissão assim do dia para noite. Você fala, cara, do nada? E aí tem uma frase do Elton John que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, cara, do nada não, de repente sim. Nada é do nada, as coisas vão acontecendo, né? Às vezes é de repente, né? Então é esse espaço, é esse método que ela traz. E aí o último quadrante, que é o que a gente quer convidar aqui, vamos falar um pouco mais hoje, é esse quadrante da empatia assertiva, ou seja, eu tenho um cuidado com as pessoas e além disso eu me expresso. Aqui existe muita confusão. Aqui é a famosa liderança humanizada, né? E as pessoas confundem liderança humanizada com todo mundo amiguinho, todo mundo. Não, não é isso. Aqui eu não preciso ser amigo de todo mundo, estar fazendo churrasco na casa de todo mundo todo dia. Não é isso. Mas eu preciso ter um cuidado, saber que as pessoas são importantes enquanto ser humano, que as pessoas são um ativo importante da empresa. Eu tenho um cuidado com elas e comigo. O cuidado que eu tenho com elas é exatamente o cuidado que eu tenho comigo, né? Assim como a agressividade que eu tenho com as pessoas, é a agressividade que eu tenho comigo, e assim vai, né? Então aqui é o lugar onde muitas vezes a gente tem que ser firme, inclusive. Pega de novo os seus filhos. Às vezes você tem que cegar, olhar no olho e falar não. E deixar bem claro o porquê, trazer o porquê, mostrar o impacto, mostrar as consequências e falar não, né? E então essa empatia assertiva é para você se expressar, só que você tem um cuidado ao falar daquilo, porque ao final das contas não é só uma resolução de um problema, é também que aquela pessoa aprenda, né? Aqui é aonde entra a CNV, comunicação não violenta. Eu não vou me adentrar em comunicação não violenta hoje, tem diversas formas, é uma ciência, mas basicamente é aqui. Tem empresas que estão chamando de speak up, né? Então a ideia é ter líderes que se posicionem, que se coloquem, que falem, né? Mas de uma forma empática, né? E aqui também a CNV traz um pouco desse olhar.